Olá, gente, bem-vindas ao meu canal do YouTube, Ateliê Ismael Luiz Capanema. Sou o grande vencedor do concurso Artesão do Ano 2023. Hoje eu vou ensinar vocês a pintar esse metal dourado, que vai fazer parte do meu curso Frutas que Brilham, de maneira muito simples, né? Temos aqui uma uva verde, uma maçã, um metal dourado. Eu já fiz o fundo previamente, como eu ensinei na aula dos metais esmaltados azuis, que eu fiz na outra demonstrativa gratuita aqui dentro do meu YouTube. E essa vai seguir o mesmo passo a passo. O fundo eu já fiz aqui embaixo cinza, um pouquinho de sépia, um pouquinho de marfim e camurça no fundo, né? Os elementos são simples. Se inscreva no meu canal, deixe o seu comentário e compartilhe com a sua amiga. Lembrando que essa live aqui, né, essa aula, ela é gratuita, então vai ficar aqui salva e vocês podem assistir quantas vezes você quiser. Eu vou usar pouquíssimas cores de maneira muito simples e vocês vão ver que para pintar esse objeto aqui e esse reflexo da maçã, muito simples. Eu vou usar branco, marfim, amarelo canário, ocre ouro, siena e sépia. Pode ser o rústico também. Sempre coloco as tintas no pratinho para ficar mais fácil, né? Nós manusearmos elas, correto? Eu vou definir um ponto de luz aqui nesse objeto. Então eu vou começar com um pouco do marfim. A minha luz aqui nesse objeto, ela vai bater da minha esquerda do vídeo para a direita, tá bom? Então tem que entender sempre da onde está vindo a tua luz para a gente ter um direcionamento. Comecei a aplicar aqui nesse ponto o marfim. Não precisa colocar muito marfim. Estou diluindo um pouquinho, né? Para a tinta ter uma espalhabilidade melhor e um rendimento. Estou usando o pincel da Condor 456, número 14, para render o serviço, né? Espalho bem, não deixo aquela bola marcada. As bordinhas você sempre vai esfumar. Note que ficou bem esfumado e eu tenho a minha luz definida. Na sequência eu venho com o amarelo canário. Quem não tiver o canário pode até usar o amarelo ouro, só que daí o metal vai ficar um pouquinho mais queimado, né? Mas existe também peças de ouro, né, dourada, um pouquinho mais amareladas. No meu caso não, eu vou preencher as laterais. Aqui eu vou contornar um pouco também, porque vai ter depois o reflexo da uva verde. Então eu venho preenchendo só com amarelo canário. Bota bastante tinta, né? É importante que você coloque bastante tinta para dar tempo depois de você sombrear. Se você bota pouquinha tinta, você corre o risco de secar a peça e você manchar ela, entendeu? Então é sempre bom você botar bastante tinta para dar esse tempo, né, de vir com as cores que eu vou botar o efeito agora. Note que eu não entrei com amarelo onde está o marfim. Eu deixei o marfim ali bem iluminadinho, né? Que isso vai ajudar a dar o volume na peça. Aqui em cima tem uma bordinha, né? Um rebordo, como a gente se fala. E eu vou preencher com amarelo canário também. Dou uma esfumadinha, vou ajeitando as bordas, né? Para ficar bem caprichado. Na sequência, eu vou entrar com o meu amarelo queimado, né? Que aqui eu tenho agora o ocre ouro. Então, com o ocre ouro, eu venho preenchendo e mesclando também com o meu amarelo canário. Preenche com bastante tinta. Aqui em cima na bordinha só faço um risquinho. O meu lado direito, ele vai ter mais sombra. Então vejam que eu vou colocando o amarelo ocre, o ocre ouro, né? Mas no lado direito da pintura. Aqui embaixo eu deixo sem tinta, porque vai ter um reflexo da mesa ainda. Vou recortar essa borda daqui para fazer um acabamento. Vou recortar já as uvas. Pode passar por cima do reflexo ali que está o lápis, não tem problema. A parte de baixo eu vou deixar por enquanto sem tinta. E vou esfumando, trabalhando bem essa tinta. E note que o efeito já fica bonito só assim. Na sequência, eu vou entrar com o siena natural para fazer a minha sombra maior. Então, com o siena eu venho mesclando
Passo por cima da onde vai ser o reflexo da maçã, não tem problema. E note que o volume vai se criando. Espalha bem o siena, é uma tinta lindíssima, né? Já tem esse aspecto de dourado, né? É uma tinta bem versátil, a gente pode usar com várias coisas. Aqui no cantinho, bem no cantinho, eu vou entrar com um pouquinho do sépia misturado com o siena, tá? Tô só refazendo aqui em cima uma partezinha da bordinha. Eu já vou misturar aqui o sépia com um pouquinho do ocre ouro e também um pouquinho do siena. Olha como fica bonito, ó. Eu venho preenchendo esse cantinho, levo aqui até embaixo onde está a maçã, que a maçã projeta a sombra, recorto desse jeito aqui. Eu já depositei ali o escuro, agora eu venho esfumando o que tem ali. Faço ali por baixo da bordinha também um pouco. O movimento sempre comprido, né? Ó, eu vou e volto com a tinta e vou esfumando. Note que só assim o efeito já ficou bonito. Aqui embaixo eu vou deixar sem tinta por enquanto, porque vai ser o reflexo da mesa, né? Então eu venho com o amarelo canário, um pouquinho do marfim. Essa parte mais clara de baixo é como se fosse o reflexo da mesa. Vocês têm que entender, gente, que numa peça dourada, tudo reflete. Então, a mesa vai refletir na peça, as frutas, né? Então, tudo vai ter o reflexo na peça dourada. Esse redondinho ali eu vou deixar um pouco sem tinta, porque vai ser vermelho depois, que é o reflexo da maçã. E como vai ter o reflexo aqui, que eu estou apontando, da maçã verde. E a minha uva também vai ser uma uva verde. Vocês podem fazer a uva roxa, tá? Depois, não tem problema. Pode mudar o tom da uva que vocês quiserem. Vem esfumando. Aqui é ocre ouro. Faço o pezinho, né? Como se fosse um bulizinho, né? Essa peça. Eu não sei o nome, mas podemos chamar que é um bulizinho, né? Uma chaleirinha de servir café. Aqui eu clareio um pouco mais, recorto bem, porque é o reflexo da mesa. Só com amarelo canário. Vejam que assim já fica bonito, né? Aqui eu vou dar uma escurecidinha com um pouquinho do siena e vou fazer um friso, ó. Eu trago, faço esse friso. Olha como fica fácil, ó. Eu trago e espalho. Trago e espalho e tiro as marcas. Dou mais uma ajeitadinha nas beiradinhas. Note que eu já tenho quase a peça pronta, né? A parte do fundo vai se tornando muito evidente. Aqui eu vou dar uma escurecidinha, porque a uva verde vai refletir a sombra, obviamente, na peça. Assim como ela vai refletir também depois ali. Mas esse efeito de sombra tem que fazer agora. Agora eu vou dar uma recortadinha aonde vai ser o reflexo da maçã. Se a maçã é redonda, o reflexo ali vai ser redondo, né? Então eu escureço bem com o sépia. Pode ser o rústico também, não tem problema. Então, ó, descarrega o pincel, não pega mais tinta e vai esfumando. Agora eu peguei um pouquinho mais e vou trazendo essa escuridão para o lado. Vocês vão entender que esse reflexo, ele é construído por camadas. Então a gente tem que ter paciência, entrar uma cor na outra para dar o efeito. Aqui eu só esfumo com muita delicadeza. Eu não venho com essa tinta escura para cima onde eu botei o marfim. Ele tem que ficar só no lado direito, que é a minha sombra. Coloco um pouquinho mais agora de sépia. Deixo esse ponto aqui bem escuro. Levo o restinho da tinta até aqui no canto e esfumo bem. Note como a peça vai criando volume. Usa a sujeirinha do pincel e vou varrendo também aqui para a beirada de baixo para dar volume. E deixa o brilho ali sem mexer. Esse brilho eu vou intensificar depois com o branco no final, não é nesse momento. Coloco um pouquinho mais de sépia e venho deixando ele até mais carregado agora. Porque a gente tem a sombra e a acentuação da sombra. Assim como nós temos a luz e a acentuação da luz, que é o que a gente chama de brilho, né?
Então é muito importante a gente ter essa definição. Aqui em cima eu coloco um pouquinho mais, para dar um volume, e note que já está ficando bonito. Agora eu faço o bico, né, dessa peça, com as mesmas cores, né, sem segredo. Começo a preencher aqui com amarelo canário, marfim. A parte de sombra eu venho com o ocre ouro, o siena, o sépia, e vou repetindo aqui todo o passo a passo do que eu fiz no objeto maior. Escureço um pouco aqui a bordinha, né? O cantinho que está na sombra, com siena natural. O siena natural, na embalagem agora, está escrito siena natural fumê, mas é a mesma cor, tá? A gente chama só de siena natural, mas na embalagem tá diferente. Tá siena natural fumê, tá bom? É o mesmo tom. Já tá preenchido, não pode deixar só assim, né? Eu vou dar uma iluminadinha aqui no topo. Então eu trago e deixo bem acumulado, né? Não estou diluindo a tinta. Agora eu venho com o siena puro, sem diluir, e um pouquinho do sépia. Eu vou escurecer o bico desse utensílio, né? Dessa chaleirinha, desse bulizinho. Venho escurecendo. Esfuma, muito bem esfumado. E depois eu coloco um pouquinho de brilho com o marfim e com o branco. Lembrando que tudo que a gente coloca de reflexo, nós temos que reforçar depois os traços, né? Porque a tinta vai secando, ó. Então, como seca, eu escureço um pouquinho mais, eu aprofundo. Aqui eu estou aprofundando com um pouco do sépia purinho. Quem não tiver o sépia pode ser o rústico. A beleza vai ficar igual. Lavei o pincel. Venho agora com um pouquinho do amarelo ocre, né, que é o ocre ouro. Coloco um pouquinho mais de luz aqui nessa parte dessa peça dourada. Agora aqui no biquinho, um cadinho de ocre ouro, um cadinho de marfim. Pode ser até o amarelo canário, também dá certo. Aqui em cima eu dou uma reforçadinha, né, para acompanhar aqui o brilho com o amarelo canário. Então note que a peça já fica bonita, né? Só falta os acabamentos. A alça eu vou fazer da mesma forma, tá? Agora eu vou editar a aula. Eu vou pular esse pedaço da alça, gente, e vou trazer ela pronta, tá? Ó, fiz a alça, o mesmo passo a passo, sem segredo nenhum, tá bom? Vocês vão só respeitar as cores que eu usei. A maçã, eu quero pintar uma maçã com vocês bem simples, tá bom? Eu vou usar nela, e respeitando aqui o reflexo que vai refletir na louça, né? Nesse metal, eu vou usar amarelo canário, pistache, verde oliva, sépia e o vermelho tomate, tá bom? Então eu vou preencher uma maçã que ela está meio verde e meio madurinha. Bem simples, para que uma pessoa que não saiba pintar consegue pintar com a minha aula, tá bom? Até porque é uma aula demonstrativa. Eu vou pintar metade aqui só com amarelo canário. Esfuma. Tu vai levar esse amarelo canário até a metade da tua maçã, porque depois eu vou fazer a emenda com o vermelho tomate. Pode ser o vermelho vivo também, não tem problema. Feita essa metade, eu já venho com o pistache. O pistache, ele vai servir para fazer a minha sombra da parte verde. Então eu vou lá no cantinho, deposito, não pode ficar assim contornado, né? Que fica feio. O que eu faço? Sem o pincel estar cheio de tinta, eu venho esfumando o que já tem ali. Faço aqui em cima um pouquinho o volume, ó, e eu venho tirando as marcas agora. Como é uma fruta redonda, eu tenho que pincelar redondo. Então tu vê que eu invado uma cor na outra. Pego um cadinho do oliva e faço na maçã esse buraquinho aonde vai sair o talinho. Tá vendo? Muito simples. Pego mais um pouco do oliva e vou escurecer essa bochechinha da maçã para dar mais volume. Então eu venho com oliva,
vou e volto, e esfuma, casando, né, o amarelo canário, o pistache e o oliva. É muito importante esse casamento de cores. Olha o volume que já dá na maçã. Vou colocar um pouquinho mais do amarelo canário bem no meio dela, porque ele vai servir para mesclar depois o meu vermelho tomate. Se você botar o vermelho escarlate, também dá certo. Ó, coloca uma quantidade generosa do vermelho. Aqui está o pulo do gato. Eu não vou pegar mais tinta com exagero. O que tem aqui, ó, eu venho trazendo para baixo. E agora eu venho com movimentos circulares, né? Eu venho rebolando com esse pincelzinho para mesclar com o amarelo. Tu não pode pegar mais vermelho nessa parte, porque se tu vai pegando mais e mais e mais, a maçã vai ficar toda vermelha. E eu não quero isso, eu quero que fique metade, metade, ó. Então, para fazer a solda entre o amarelo e o vermelho, eu tiro o excesso no paninho velho e venho esfumando, ó. Peguei um pouquinho mais e agora eu venho só com a sujeirinha. Eu vou fazer a mescla. Ela fica estranha mesmo assim no começo. Tô indo no paninho. Logicamente vocês não estão vendo o paninho aqui na gravação, né, da aula. Porque senão a minha mesa fica muito bagunçada e eu não gosto. Mas eu tô com o pincel sem tinta. Ó, esfumo. Pouquinho do vinho, para não ficar só o vermelho aqui pobrezinho, né? Um pouquinho do vinho. Eu coloco aqui um bumbumzinho nessa parte de baixo, para dar um volume, né? Uma bochechinha. Levo até a metade. Pode ser o púrpura também. Lembrando que essa maçã, ela vai ser refletida aqui na minha peça dourada. Eu estou fazendo primeiro a maçã para vocês entenderem que o reflexo vai ser com as mesmas cores. E o reflexo da maçã no objeto tem que ser menor. Ele nunca vai refletir o tamanho dele real na peça dourada, tá? Sempre em miniatura. Agora eu vou fazer aqui essa parte do côncavo, né? De cima, um pouquinho do oliva, um pouquinho do sépia, e vou aprofundar esse buraquinho. Porque desse buraquinho vai sair aquele talinho, né? Quando você arranca a maçã, sai aquele talinho, né? O talinho é muito simples também. A gente faz com um pincelzinho fininho daqui a pouquinho. Vou aprofundando. É importante você ter um pouco de olhômetro, né? Porque você tem que respeitar o que tem na natureza. Então essa maçã é uma maçã que eu já vi aqui em casa na fruteira. Então eu sempre pego elementos naturais para que eu tenha bastante base de estudo. Vou pegar um pouquinho do sépia, que eu acho que precisa, e vou dar uma escurecidinha com sépia nesse lado direito da pintura, ó. O oliva eu achei que não ficou suficiente, então eu venho ajustando, né? A tinta está molhada ainda. Ó, um pouquinho do sépia, eu vou esfumar em cima do oliva. Então tu nota que a maçã vai ficar bem tridimensional. Isso que eu não coloquei o brilho ainda, né? Eu tô só colocando o preenchimento maior de volume na minha fruta. Agora eu vou dar um brilho, porque vocês sabem que a maçã tem a casca brilhosa, né? Então, como a minha luz no meu objeto bate na esquerda, aqui também, ó, coloca um pouco do marfim, espalha. A primeira demãozinha é a luz. O brilho é o que eu coloco depois, ó, e deixo ali acumuladinho. Então, tu nota que a maçã, ela tem esse brilho bem definido. A primeira camadinha, ó, eu espalho, espalho, espalho. E depois, com o cantinho do pincel, eu deixo o brilho bem intenso. Então, tu nota que a maçã parece que está saltando do tecido. Logicamente que falta o talinho e mais um pouco de amarelo nela, né? Então, isso a gente vai ajustando conforme o olho da gente, ó. Eu vou dar uma reiluminada. Então, eu puxo para baixo e ela vai acontecendo, né? Olha que coisa mais linda que fica a maçã. E note que eu não botei nenhuma folhinha, não precisa. É um desenho simples que todo mundo vai conseguir pintar em casa. Lembrando que o meu curso Frutas que Brilham, as aulas começam dia 12 de junho.
e vai até o dia 16 as inscrições com o valor promocional. Então aprenda comigo, serão 12 aulas lindíssimas. Aqui é o talinho, sol sépia, e vou iluminar com um pouco do marfinzinho de um ladinho. Deve ficar a luz ali, vai ficar uma luz bem bacana. Gente, enquanto vocês assistem minha aula aqui, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo, comente. Isso é super importante para a gente que trabalha com conteúdos no YouTube, tá bom? E venha fazer parte das minhas aulas do curso Frutas que Brilham. Serão 10 aulas, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Agora eu faço o reflexo da maçã aqui nessa peça. Eu vou dar uma iluminadinha aqui em cima com amarelo canário. Lembrando que o reflexo não pode ser do tamanho da maçã, tem que ser bem menor. Ó, um pouquinho do pistache. É uma mini maçãzinha refletida. E aqui o vermelho, logicamente. Então, como é um reflexo, né? A peça em brilho, em alto brilho, ela é tipo um espelho. Então, tudo que está perto vai refletir como se fosse um espelho. Você consegue se espelhar o rosto nessas peças ali. Então, eu venho aqui com o vermelho, esfumo, já tenho ali um faz de conta que tem uma maçãzinha. E coloco, claro, um pingo de brilho com um pouquinho de branco, né? Se eu tenho branco lá no reflexo, eu tenho branco aqui também. Espalho um pouquinho, para não ficar aquela coisa exagerada, né? E um pintinho de branco. Olha que lindo que fica. Você já entende que dentro dessa louça, né, desse metal, eu tenho a maçã refletida. Pega um pouquinho mais de branco, eu achei que está precisando, coloquei um talinho ali, tá? Agora, eu vou partir para a minha uva. A uva, vou fazer ela bem fácil. É uma uva verde, tá? Marfim, branco, oliva, amarelo limão, verde pistache e sépia. É um cachinho de uva bem simples, né? É até um cachinho de uva bem pobrezinho. Vocês podem ver que não tem muita uva. E como é que vocês fazem para entender que uva que está por cima de qual? Vocês têm que entender que na uva, nem todas vai pegar a luz de maneira igual. Então lá no risco, que eu vou dar gratuito para vocês, vocês vão ver que tem uns pedaços mais escuros, que eu já deixei com a canetinha preta, né? Os intervalinhos. Esses intervalinhos aqui, ó, que tá no risco com a caneta preta, você primeiro preenche esses buraquinhos aqui, porque é aquela uva que tá lá atrás no cacho. Então ela não vai aparecer inteira. Então tu vem com oliva, um pouquinho do sépia. Aqui embaixo tem uma que está escondidinha, então tu vai fazer um pouquinho do oliva e a pontinha dela tu entra com o pistache. Ó, preenche com o pistache. Aqui tem uma uvinha que tá ali atrás espremidinha. Ó, então você fazendo primeiro essas escuras, agora fica fácil de vir preenchendo as demais, tá? Eu vou ajustando aqui e preenchendo. Porque essa da frente ali, né, tá embaixo. Essa aqui tá embaixo. O amarelo limão, ele é um amarelo meio transparente, né, com poder de cobertura menor que o amarelo canário. Então, como eu risquei com o lápis 6B, por mais que eu vou preencher aqui todas as uvas agora com amarelo limão, eu consigo ver o lápis 6B embaixo, tá bom? Então, ó, não tem problema, você pode preencher todas as baguinhas com amarelo limão. Vou te dar uma dica de expert. Quando você for pintar a uva roxa, você pinta de 3 em 3, porque ela é mais escura e tu pode perder o risco. Quando você for pintar essas uvas amarelas e verdes, essas sim, você pode pintar o cacho inteiro, porque vai dar tempo de sombrear, então não fique com medo de que vai secar. Ó, coloca uma quantidade generosa. Logicamente, eu estou gravando essa aula no mês de junho, então é um mês mais frio, né? Se fosse no verão, eu teria que diluir a minha tinta com diluente para ter um tempo a mais de secagem, correto? Aqui não tenho que ficar explicando, né? Eu vou só preenchendo. Nessas de baixo eu coloco um pouquinho do pistache. Essa de trás também um pouquinho mais do pistache, que ela está mais atrás. E capricha na quantidade de amarelo limão.
Quando secar, eu até retoco. Lembrando que essa parte aqui não estou delimitando muito luz e sombra, tá? É uma parte de preenchimento. Então é isso que vocês têm que entender. Não precisa fazer luz e sombra agora. E de preferência, vocês cuidem para não fazer uma uva maior que a outra, tá? Na natureza não é assim, elas têm quase que um padrão. Então você tem que entender, ó, que tu tem que preencher do tamanho uma da outra, né? Tu não pode ter uma uva gigante do lado de uma uva pequena, porque daí nós estamos trabalhando com proporção. Agora eu venho sombreando com o cantinho do pincel, com oliva, um cantinho e um pouquinho do pistache, ó. Essa uva daqui de canto, ela tá atrás. Então, por trás dela, eu venho espalhando o oliva. Essa daqui da frente, eu boto menos. Pego o oliva de novo. Essa de trás eu recorto, ó, cantinho do pincel. E eu tô usando o pincel 456 da Condor, tá? Não tô usando pincel caro. Para vocês verem que até vocês conseguem pintar com pincel barato e acessível, né? Que eu sei que todo mundo tem o 456 da Condor em casa. Claro que o meu pincel é velhinho, né? Porque, como disse a minha avó, vassoura velha varre melhor os cantos, né? Então o teu pincel tem que estar velhinho. Ele é mais obediente. Peguei um pouquinho do sépia, aprofundo aqui, ó, nesse cantinho. Olha como vai dando volume, tá vendo? Não coloquei o branco, não coloquei o marfim, nada. Eu tô só trabalhando as sombras. E a sombra também é meio relativa, né? Porque você pode fazer uma uva mais escura. E isso é do teu gosto pessoal. Você não precisa copiar a minha uva. Você tem que pintar a sua uva. Tá bom? Ó, um pouquinho do oliva. Recorto. Essa uva aqui tá mais atrás que as duas da frente. Esfuma. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho aqui só os volumes, né? Vou escurecer um pouquinho mais aqui nessa região. Porque essa aqui tá mais perto do chão. Então elas vão ter um pouquinho mais de sombra. Só assim já fica bonito. Mas fica com dois planos, que eu só vejo a frente e a lateral. Ela não tem ainda profundidade, né? Não tem volume. Então ela não tá 3D, ela tá 2D, né? Então para fazer o 3D, eu tenho que ter a frente, a lateral e a profundidade. Então agora eu vou descartar as minhas cores escuras e vou trabalhar aqui o branco, que é o mesmo branco que eu vou usar para fazer o reflexo da louça, e um pouquinho do marfim. Eu pego um cantinho do pincel, agora sim eu peguei o 421, branco e marfim, ó, cantinho, tiro o excesso, e meia lua, vai e volta, vai e volta. Essa aqui tá mais em cima, sem segredo, muita coisa não precisa ficar repetindo, né? Vocês estão vendo como é feito. Vai e volta. Branco, marfim. Vem esfumando. Não deixa muito marcado. Pode usar aqui o azul bebê também, tá, gente? O azul bebê fica lindo. Parece que é meio doido, né? Mas vocês podem usar o azul bebê porque ele dá uma poeirinha por cima da uva. E a uva, ela tem uma poeira. Quem já foi nas videiras, nas vinícolas visitar, sabe do que eu tô falando. Até a uva roxa, ela tem essa nublagem, essa poeirinha azul, né? Ela tem a poeirinha. Pode usar o azul bebê também na primeira camada, que também vai dar certo. Eu tô usando marfim, porque é o que tem aqui perto. Ó, vai e volta. Que o marfim, ele é meio leitoso, né? O marfim é o branco, só que um pouquinho menos intenso. O branco eu uso pouquíssimo na minha pintura, só mesmo para casos especiais de brilho. Então note que o volume vai se criando, né? Ó, vou e volto. Eu poderia estar usando aqui o pincel 456 também. Eu estou usando o 421 porque eu tenho ele, mas você não precisa. É um pincel maravilhoso, é da Condor. É uma linha fantástica, né? Agora, eu vou vir dando um pouquinho mais de acabamento, né? Eu estou mostrando para vocês aqui, ó,
que a luz tem que bater sempre do mesmo lado. Que eu estou trabalhando com a minha luz da esquerda para a direita. Entenderam? Essa uva não vai ficar assim. Eu tenho que voltar agora com um pouquinho do branco e colocar uns pinguinhos, ó. Esse pinguinho é super importante, porque é ele que vai dar aquela transparência e aquele brilho para a tua uva ficar bem redondinha. Então note que eu venho, ó, com uma pinceladinha, não é uma bolinha, é uma pinceladinha de canto e eu amasso. Dá para entender? Eu pincelo e tiro a marca, ó. Porque o meu branco tá mais grossinho, então ele fica mais acumulado. Vocês podem ver que na tampinha mesmo, o meu branco tá um pouquinho mais usado, né? Então ele fica mais cremoso. Tá vendo como fica fácil? Só assim já tá bonita, né? Eu ainda vou ensinar para vocês outro truque agora. Eu vou pegar aqui o amarelo, um pouquinho do pistache, e eu vou fazer um reflexo das uvas aqui nesse meu metal. A uva, ela tá com o tamanho de uma moedinha de 5 centavos, correto? O reflexo, ela não pode ser gigante. Eu tenho que trabalhar aqui atrás o reflexo de maneira desfocada. Porque como eu ensinei para vocês na maçã, tudo que é reflexo, ó, ele tem que ser desfocado. Então, eu sujo aqui atrás com o pistache e sujo com o amarelo limão. Só que não pode ficar só assim, né? Que vai parecer que tem uma sujeira ali. As pessoas, ao olhar o nosso objeto, elas têm que entender que é um reflexo da uva. Como é que eu faço? Eu tenho que iluminar aquelas baguinhas que estão ali atrás que é o reflexo. Então eu pego o amarelo, eu vou pegar até um pouco do marfim. Ó, eu venho fazendo meia lua, pego um pouquinho mais. Ó, eu venho iluminando as minhas uvinhas refletidas no meu objeto, ó, para que as pessoas entendam que é um reflexo e não é uma uva colada no meu objeto. Entenderam? Então as pessoas, ao olhar a tua natureza morta, né, que é o nome dessa composição, as pessoas têm que entender, nossa, a uva está refletindo no objeto. E é isso que vocês têm que entender. Ó, vou ajeitando o cantinho de pincel e também coloco um brilhinho em cada uvinha que está ali atrás. Vai deixar ela tudo bem realista. Ó, branco e marfim. Uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, outra bolinha e outra bolinha. Olha como fica lindo. A pessoa entende, né, que está refletindo nesse objeto lustroso. Eu vou pegar agora o amarelo limão e eu quero dar uma dica de mestre. As uvas verdes, elas são meio transparentes. Então eu pego um cadinho com o pincel de contorno, esse aqui é um de Marta, e embaixo eu coloco uma saída de luz, porque ela entra por esse branco e sai por aqui, ó. Então esse reflexo que eu coloco, ó, por baixo, olha como ela fica transparente. Se fosse numa uva roxa, tu ia usar o laranja ou o amarelo pele. Olha como essa saída de luz, né, essa contraluz, fica lindo. Ela fica transparente. Deixa eu terminar aqui, ó. Fazer mais nessa. E naquela última aqui, ó. Coloco um pouquinho mais. Olha isso, que lindo. Aqui embaixo eu vou botar um pouquinho também, porque depois seca. E aqui um cantinho, ó, nessa que tá tocando o chão. Gente, olha que coisa mais linda. Vou botar um pouquinho mais de branco, que eu acho que precisa. Lembre-se que não é um contorno, tá? É um toquezinho em cada uvinha. Ó, nas mais altas, né? Porque a luz não pega em todas elas. Note que eu tô trabalhando só nas que estão bem mesmo com a luz escancarada, né? Que tá bem perto. Olha que lindo que fica isso. Tá vendo? Eu vou deixar esse amarelo limão aqui. Eu vou usar agora para fazer o brilho na louça, né? Nesse metal. Eu afastei a imagem para vocês verem como é que eu vou trabalhar agora. Vou trabalhar com pincel macio, com branco e marfim. Aqui já tá seco. Eu vou pegar o branco
eu venho, ó, estourando o brilho. Por que estourando o brilho, prof? Eu vou deixar a luz mais acumulada, o brilho acumulado. Então, com o branco, ó, eu puxo e deixo acumulado, ó. E vou botar um pouquinho aqui em cima, ó, eu boto um pouco e espano pro lado, ó. Espano para cá e para a esquerda. Não é acumulado demais, tá vendo? E vou colocar também aqui no bico, ó, um pouquinho menos, né? Aqui e aqui nessa pontinha dele, ó, um pouquinho. Tá pronto. Olha que lindo. Eu também quero colocar um pouco de brilho na alça, tá? Porque senão vai parecer que a alça não recebeu brilho. Ó, antes eu quero pegar aqui o amarelo limão. Olha o truque. O amarelo limão, tu pode usar ele para dar esse ponto de brilho aqui nessa bordinha. Por que eu não usei o branco? Porque senão vai ficar branco demais. Então o amarelo limão, ele me auxilia a dar um pouco mais de brilho e de luz, ó, sem ficar tão branco. Porque as pessoas têm o grande erro de ficar usando branco, 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 né? E não fica legal. Então é importante que a gente não use branco em tudo, ó. Eu venho colocando os detalhes. Aqui eu botei um pouquinho mais de amarelo limão. Olha como a alça já vai ficando também em 3D, né? Frente, lateral e profundidade. Dá pra ver que a alça tem esse formato. Olha que lindo que ficou. Realmente fantástico, né? O efeito que fica. Eu vou tirar a imagem um pouquinho do zoom para que vocês vejam daqui a pouco o efeito que fica. Aqui eu vou dar um reflexo. Eu vou colocar aqui um pouquinho do ocre ouro. Então tu nota, ó, que os brilhos vão sendo construídos aos pouquinhos. Tá vendo só como fica bonito? Então vem preenchendo e olha como ficou lindo. Gente, eu vou aqui tirar a imagem do zoom para que vocês vejam de cima o efeito. Um pouquinho mais de branco, ajustar. Pegar um pouquinho mais do limão também. Vou colocar aqui na maçã. Esse reflexo na maçã é muito importante, ó. Por que eu estou fazendo isso? Para dar mais volume nela, porque o meu amarelo canário já secou. Então, como ele secou, eu venho e coloco mais umas pinceladinhas de volume. Olha o diferencial que fica essa maçã. Ela fica com volume muito mais intenso. Olha só, espalha, cuida para não sujar o vermelho, né? Ela vai secar, porque o amarelo tem um pouco de transparência, né? Coloco aqui um pouquinho do limão também no reflexo. Olha que lindo. Eu estou apaixonado por essa aula, espero que vocês também. Aqui está o resultado final, espero que vocês tenham gostado. E venham fazer parte do meu curso Frutas que Brilham, do dia 12 ao dia 16 de junho, o valor promocional. Serão 10 aulas fantásticas. Não esqueça de se inscrever no meu canal, isso me ajuda a crescer no YouTube e ajuda a esse vídeo chegar a mais pessoas com as minhas aulas. Espero que realmente vocês tenham gostado de todo esse conteúdo. Fiquem aí agora se maravilhando com essa imagem e espero vocês nas minhas aulas. Sou Ismar Luiz Capanema, sou vencedor do concurso Artesão do Ano 2023 na pintura em tecido. Então, fiquem aí contemplando essa beleza toda e eu vou finalizando por aqui. Meu muito obrigado a todas vocês.